está achando do governo Lula, se o governo Lula 3 não está muito conservador? Bom, o governo Lula 3 existe no contexto da correlação de forças brasileira. Foi uma eleição muito difícil. O Lula precisou e teve a consciência de construir uma frente ampla. O Alckmin, que foi adversário nosso, é vice-presidente da República, venceu a eleição e foi a primeira vez que um presidente, no exercício do mandato, disputando a reeleição, perdeu a eleição, a derrota do ex-presidente. Foi eleito um Congresso majoritariamente conservador, com um peso muito forte do centro político, com a extrema-direita, com a presença muito forte, e com a centro-esquerda, que hoje são pouco mais de 110, 111, 112 deputados, um quinto. Então, administrar nesse contexto... Não é fácil. Né? Não é fácil. Só para te dar uma ideia, uma proposta que é uma proposta avançada para a realidade brasileira, mas muito aquém ainda do que deveria ser, a proposta do imposto de renda, da alteração na tabela do imposto de renda para zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. A tabela do imposto de renda no Brasil, ela é injusta demais, porque acima de um determinado valor já é o teto. Então, assim, quem ganha R$1 milhão por mês paga a mesma coisa do que quem ganha R$8.000 por mês. Então, assim, é muito desigual o imposto de renda. E quem ganha menos, que é trabalhador assalariado, que tem o desconto na fonte, o imposto de renda retido na fonte, que não sonega, não tem como... O grandão acha todo jeito de não pagar imposto. Porque faz holding, né? É o que eles chamam de planejamento tributário para não pagar imposto. O pequeno não. Você é trabalhador, assalariado, no final do mês você recebe, já retém o imposto na fonte. Então, essa proposta de zerar o imposto de renda até R$5.000 já enfrenta muita resistência no Congresso. Por quê? Porque para zerar imposto de renda para quem ganha até R$5.000, para reduzir em 50% o imposto de renda para quem ganha até R$7.000, tem que buscar a arrecadação de algum outro lugar. Nós estamos propondo fazer com que quem ganha R$1.200.000 por mês pague uma taxa, uma alíquota efetiva de 10% de imposto de renda. Né? E tem uma resistência enorme lá no Congresso. Continuando aqui. Porque, na sua opinião, ontem eu vi uma declaração do Zé do Pátio. Ele disse que o Lula nunca ganhou em Mato Grosso. Por que isso acontece na sua visão? Pode falar. Não, o Lula ganhou. O Lula já foi a primeira eleição em Mato Grosso. O Lula ganhou no segundo turno. 2002? 2002 e eu acho que 2006 o Lula ganhou também. Não tenho, assim, a certeza absoluta dos números. Não, o Zé falou que não, ele deve ter os dados. Não. Uma eleição é certeza 2002, que o Lula ganhou. Acho que ou foi 2002 ou foi 2006. Uma dessas duas o Lula ganhou. Mas mesmo assim, mesmo tendo ganhado uma eleição, não venceu as outras. E na última eleição, o Lula teve 36% de votos no Estado. A pior diferença, eu acho. Né? Foi o menor resultado nosso. É porque, infelizmente, aqui em Mato Grosso, a extrema-direita avançou muito. Né? O bolsonarismo avançou muito. Isso, e já perguntando isso aqui junto na pergunta, por quê? Bom, porque uma parcela da população do Estado não conseguiu perceber o que representou o período em que o Lula e a Dilma governaram o Brasil e aquilo que foi feito no período em que a extrema-direita governou o Brasil. Há uma diferença Vocês não têm essa avaliação, gigante. O senhor acha? Talvez haja uma dificuldade de comunicação da nossa parte. E, por outro lado, a extrema-direita, ela se elegeu em 2018 utilizando uma ferramenta que até então tinha uma utilização pequena em disputas eleitorais, social, né? Que são as redes sociais, que tem uma lógica, uma engrenagem, que eles chamam do algoritmo, que propaga aquilo que a extrema-direita propaga, que é o ódio, que é a mentira, que é a escandalização, a exposição das pessoas. E eles são bons para mexer, né? Então o senhor enfrentou o Abílio, por exemplo. Exatamente. Então eles têm essa ferramenta
trabalham com um ambiente que é o do antipetismo, que foi martelado na população brasileira e aqui em Mato Grosso ao longo de toda a história do PT, com períodos muito fortes, que foi, por exemplo, de 2015 em diante, quando a Dilma foi tirada do mandato de presidente da República. Então, esse antipetismo e a propagação das ideias que a extrema-direita, que não são ideias, a propagação da distorção da realidade que a extrema-direita propaga pelas redes sociais, infelizmente alcançou uma parcela importante da nossa população, e a gente tem que ter consciência disso e precisamos buscar diálogo com essa parcela da população para fazer chegar até ela a verdade. Certo. Porque, por exemplo, a moradia popular. Moradia popular foi construída em Mato Grosso no período em que Lula e Dilma foram presidentes. Entrou Temer e Bolsonaro, não foi construída moradia popular em Mato Grosso. Inclusive, obras ficaram paralisadas, que tiveram que ser retomadas agora em 2023 pelo Lula. Tanto que o Lula já esteve em Várzea Grande entregando 1.100 apartamentos. Eu estive com o Favro e a Rosa Neide lá em Lucas entregando 300 apartamentos. O Lula esteve em Rondonópolis entregando apartamentos, porque voltou a ter Minha Casa Minha Vida, voltou a ter programa de moradia popular. Tem uma professora lá em Lucas do Rio Verde, que é mãe solo, mãe de uma criança autista, que pagava um aluguel caríssimo em Lucas do Rio Verde, que agora tem um apartamento, vai pagar uma parcela de R$90 por mês. Isso é resultado concreto do trabalho do nosso governo. O agronegócio, por exemplo, que é onde há uma base muito forte do bolsonarismo. O agronegócio prosperou no nosso estado graças às políticas públicas que o governo Lula implementou lá desde 2003, que são os planos safras com financiamentos com 3 anos de carência para pagar, com juro de 2-3% ao ano, o que é juro negativo, e com prazo longo, para poder... Primeiro renegociou toda a dívida do agronegócio. Quando o Lula assumiu, todos os produtores do Brasil estavam endividados. Então, Lula fez um processo de renegociação dessas dívidas e injetou recurso para trocar aquela coletadeira antiga, arcaica, por uma coletadeira de alta tecnologia, para construir armazém, para permitir o escoamento, fez obras de infraestrutura. O senhor está dizendo que Lula ajudou mais o agro do que o Bolsonaro? Não, o que o Bolsonaro fez pelo agronegócio? Eu não sei te falar, mas... Não, assim, pergunta para ele, nem ele sabe. Outro dia perguntaram para ele o que ele tinha feito. Não, mas quando ele vai, pergunta aqui, quando ele vem em Mato Grosso, o Bolsonaro, quando ele podia vir, né, que hoje ele não vem mais. Mas quando o Bolsonaro vinha em Mato Grosso, ele era ovacionado pela direita, pelo agronegócio. Exatamente, por algumas lideranças do agronegócio, infelizmente, que não percebem a realidade. Porque no governo Bolsonaro, não houve política pública nenhuma do governo dele para fortalecer o agronegócio em Mato Grosso. Vou dar um exemplo. A principal via de escoamento da produção de Mato Grosso é a BR-163. Uhum. A duplicação da BR-163 andou no período em que o Lula e a Dilma foram governar o Brasil. A Dilma saiu, Temer e o Bolsonaro não fizeram 1 metro de duplicação da BR-163. Precisou o Lula 23 para chamar todos os governadores. O Bolsonaro só sabia criar confusão. O Lula chamou todos os governadores e disse: governadores, o que é prioridade para o seu estado? Aí o governador de Mato Grosso falou: tá. Minha prioridade é duplicar o 63. Então vem cá, nós vamos transferir a concessão para você, para o estado. O estado é quem vai gerenciar o pedágio, que arrecada milhões, e nós vamos colocar 5 bilhões do BNDES para acelerar a obra de duplicação. Ela está acontecendo a todo vapor. O governo do estado esconde, mas é graças a essa iniciativa do governo federal. Mas isso que o senhor está falando não é divulgado. Isso não é divulgado muito, né? É divulgado. Pelo menos onde eu estou andando, eu tenho falado sobre isso. O BNDES divulga, o governo federal divulga. Agora, infelizmente, o governo do estado esconde. Essa parcela do agronegócio, que também tem poder político nos municípios,
faz de tudo para que a população não saiba disso. Então, mas isso significa que é um dever nosso melhorar a nossa comunicação para poder fazer essas coisas chegarem até as pessoas. Olha a ampliação do volume de recursos para a saúde. O Pastorello estava me dizendo aqui no caminho que Cáceres saiu de 11 milhões de reais em 2023 para 29 milhões de reais do SUS, do governo federal transferido para o SUS aqui em Cáceres, 11 milhões em 2023, 29 em 2024, ou seja, quase triplicou, e até julho deste ano, 25 milhões. Cáceres vai receber um odontomóvel agora, desses 400 odontomóveis que o Lula... Então, assim, isso é ação concreta para beneficiar as famílias, para melhorar a vida da população. Mas há uma parcela da população, infelizmente, contaminada por esse discurso do ódio, do preconceito, do ataque, do antipetismo. Quando a gente estava falando de rede social, fique à vontade. Há 2 semanas atrás, o prefeito Abílio se envolveu numa polêmica da palavra todes. Não sei se o senhor acompanhou. E fizeram uma análise. Ele tinha 700 mil seguidores. Em 2 semanas ele aumentou para 1 milhão. E eu olhei ontem, estava 1 milhão e 100. Por que o Lúdio Cabral, por exemplo, não consegue estourar nas redes? Essa é a pergunta aqui, igual o Abílio. Porque a nossa lógica é outra. Porque a gente trabalha propagando a verdade. E não expondo as pessoas, humilhando as pessoas e criando cortinas de fumaça para alimentar seguidores, porque a extrema-direita tem milhões de seguidores no Brasil. Eles não têm a maioria, eles talvez sejam hoje